Muita exibição de músculos, selfies sem camisa, essas coisas. Tem vários exemplos disso no celular dele. Bryan Kohberger era obcecado com a aparência, e agora vemos isso de perto com várias selfies do celular dele. A fantasia de Bryan Kohberger foi exposta antes e depois de assassinar 4 estudantes da Universidade de Idaho. Algumas dessas imagens vão te chocar. Também vemos parte do que ele pesquisava online sobre serial killers e o caso de assassinato. Vamos mostrar tudo isso a você. Bem-vindo ao Law and Crime, sou Angelette Levy. Quando você acha que já viu de tudo sobre Bryan Kohberger, aparece mais alguma coisa que te arrepia, te faz sentir vergonha alheia ou simplesmente te faz revirar os olhos. Há algumas semanas conversamos com 2 especialistas da Celebrate que analisaram o celular e o computador de Bryan Kohberger. Kohberger apagou grande parte do que havia lá, limpando seus dispositivos e usando o modo anônimo e VPNs para esconder sua atividade online. Mas ele não apagou as dezenas e dezenas de selfies que tirou de si mesmo. E essas fotos contam a história de um homem que vivia em seu próprio mundo de fantasia, vivendo em sua própria mente. Ele era obcecado por si mesmo e pela própria aparência. Eu vou mostrar tudo isso para você. Cada foto que conseguimos é importante para você entender com o que lidamos aqui. Essa é uma pessoa que admitiu ter assassinado 4 jovens com os quais ele não tinha nenhuma ligação. Ele admitiu isso em tribunal aberto. Ele admitiu que invadiu aquela casa na King Road com a intenção de cometer o crime de assassinato, e ele fez isso. E depois ele se vangloriou por isso. Kohberger era obcecado tanto por si mesmo e sua imagem quanto por assassinos em série. Isso é claro, ele provavelmente mataria de novo. Acredito nisso de coração. Ele pode ter tido um período de esfriamento, mas acredito que gostava da sensação de matar. Ele provavelmente se sentiu poderoso pela primeira vez. Kohberger cumpre 4 prisões perpétuas pelos assassinatos brutais de Maddie Mogen, Kaylee Goncalves, Shanna Kernodle e Ethan Chapin. Essa foto foi postada no Instagram menos de 12 horas antes de suas vidas serem tiradas. Então vamos começar dando uma olhada no que o FBI e a Celebrity encontraram no celular de Kohberger antes dos assassinatos em 2022. Essa primeira selfie é de 25 de junho de 2022. Kohberger não está sorrindo, mas olhando diretamente para a câmera. Isso foi quando ele chegava a Washington vindo da Pensilvânia. Parece que ele está fora, próximo de pessoas. Considerando o que sabemos sobre ele, é surpreendente que tire fotos de si mesmo em público. Parecia que ele era um pouco introvertido. Vemos sua primeira selfie no carro. É o meio do verão, e Kohberger provavelmente está aproveitando as férias da escola e curtindo o clima lindo em Washington. Então, no dia seguinte, ele está perto da água e parece estar um pouco mais à vontade na frente da câmera. No dia 30 de junho, ele se arruma e tira fotos antes de comer em um restaurante. Kohberger só tira sua próxima selfie cerca de uma semana depois, e pelo que parece, ele está no banheiro do seu apartamento. Mais tarde, ele sai para caminhar cerca de 4 meses antes dos assassinatos. Essa próxima coleção de fotos mostra Kohberger do lado de fora à noite, parecendo suado, vestindo roupas de ginástica e fones de ouvido. É seguro presumir que ele provavelmente estava em uma caminhada ou corrida noturna, algo que ele fazia com frequência. Ele posa com a estátua do mascote da escola, o Cougar. Agora, a próxima coleção de fotos é um pouco peculiar. Ele posa várias vezes com uma folha de caderno com letras aleatórias, algumas com seu nome e data de nascimento. As fotos ficam mais interessantes em 19 de julho. Conto várias histórias assustadoras no Law and Crime. Isso me ensinou que privacidade e segurança pessoal não podem ser comprometidas, principalmente com informações pessoais online.
Você ficaria absolutamente chocada com a quantidade de dados seus, como seu nome, número de telefone e até mesmo seu endereço residencial, que estão simplesmente circulando pela internet para corretores de dados encontrarem e venderem. Já se perguntou por que recebe tantas ligações e e-mails de spam? É por isso. Nossa patrocinadora, Incogni, é essencial para você retomar o controle, identificando automaticamente corretores de dados com suas informações e exigindo a remoção delas. A Incogni achou mais de 50 corretores com meus dados e logo começou a me remover deles. É muito fácil de usar, basta criar uma conta autorizando a Cogni a agir em seu nome e deixar que eles cuidem do resto. Agora, usuários Incogni podem excluir dados de mais sites com o novo recurso de remoções personalizadas do plano ilimitado. Tudo o que você precisa fazer é copiar e colar os links dos sites onde você percebeu vazamentos de dados preocupantes surgindo e causando problemas na sua vida. Uma equipe de especialistas em privacidade cuidará do restante. O Incogni Ilimitado permite personalizar remoções de dados e enfrentar violações difíceis com apoio de especialistas em privacidade. Se você preza pela segurança online, recupere seus dados pessoais com o Incogni. Use o código CrimeFixBelow para 60% de desconto no plano anual. Koberger vai a um jogo de beisebol e tira mais selfies em público. Apesar de tímido, ele está se esforçando para se expor e participar de eventos sociais. A mudança para o oeste provavelmente foi a chance de Koberger se reinventar e tentar se encaixar no início de sua nova vida, enquanto tenta se tornar o professor Koberger. Ou será que tudo não passava de uma fachada? Em agosto, Koberger fez algumas viagens antes das aulas recomeçarem. A confiança de Koberger parece irradiar no topo de uma montanha e ele faz uma pequena sessão de fotos. Ele fica no topo daquela montanha até o entardecer, tirando mais algumas selfies antes do sol se pôr. Koberger desce seguro da montanha e deve pegar algo para comer. Depois ele fotografa uma ida às compras para a volta às aulas. Ele posa com outra folha de caderno em 17 de agosto, mas então temos uma visão em primeira mão da auto-obsessão de Koberger. A próxima série de fotos parece ser ele tentando capturar imagens da parte de trás da própria cabeça, possivelmente um corte de cabelo. Outra selfie noturna. Koberger tira 2 fotos do seu punho através do espelho no banheiro. E, sinceramente, é surpreendente ver as manchas no espelho dele, considerando o quanto ele supostamente é obcecado por limpeza. No dia 23 de outubro, Koberger tirou 2 fotos em seu banheiro no apartamento em Pullman, Washington, bem em frente ao chuveiro. Note que tem uma cortina de chuveiro ali. Em uma, ele olha para frente, na outra, a foto tem outro ângulo. 5 dias antes dos assassinatos, Koberger possivelmente cortou o cabelo e tirou fotos da parte de trás da cabeça. Depois as fotos, claro, avançam para o dia 3 de novembro, o dia que mudou tudo de tantas maneiras para tantas pessoas. Todas nós conhecemos a infame selfie com o polegar para cima. Já vimos isso antes, mas esta imagem é bem mais nítida que a anterior. Esta foto foi tirada pouco antes das 10h30, após sua segunda viagem a Moscou. Veja o curativo no dedo anelar esquerdo. Será que isso foi causado por um ferimento que ele sofreu durante os homicídios? Só ele sabe. Mas também olhe para as mãos e os nós dos dedos dele. Eles parecem estar vermelhos e brancos nas pontas, aparentemente de tanto esfregar. Ele foi descrito como germofóbico, mas será que ele estava realmente tentando esfregar para eliminar as evidências do que havia feito? O restante dessas fotos foi tirado nas semanas após os homicídios. Algumas dessas fotos são espontâneas, em que Koberger nem está olhando para a câmera ou parece preparado para a foto. São prints de vídeos gravados no celular dele. Algumas expressões dele fazem você questionar o que queria capturar ou o motivo.
Nessa série de fotos, Kohberger aparece com o moletom da Universidade Estadual de Washington, tirando algumas selfies em casa e testando visuais diferentes. Agora, a maioria das fotos parece ter sido tirada dentro de casa, mas ele também saiu para outros lugares, como o carro dele. Qual o significado dessas fotos com o moletom preto? Investigadores acharam uma imagem em cache de um programa sobre Ted Bundy que Kohberger assistiu e salvou do YouTube. A pessoa na miniatura está usando um moletom com capuz e está escrito Ted nele. Ted Bundy assassinou dezenas de mulheres em vários estados, mas foi preso na Flórida após matar irmãs de fraternidade na casa Chi Omega, na Universidade Estadual da Flórida, em Tallahassee. Agora, logo após essas selfies, sabemos que ele viajou de volta para casa na Pensilvânia com o pai dele. Assim, é provável que o próximo grupo de fotos tenha sido feito na casa dos pais dele. É importante notar, pois agora as fotos estão mais posadas. Será que isso pode indicar que ele está se sentindo mais confiante ou seguro na casa de infância dele? Como a primeira selfie sem camisa após os assassinatos, foi só em 20 de dezembro, 3 dias depois, ele tirou mais algumas na cozinha. Algumas dessas fotos já vimos. Kohberger de moletom preto com capuz e gorro, possivelmente comprado no Walmart em Pullman antes dos assassinatos. Mas tem algumas que a gente ainda não viu, incluindo essas tiradas no dia de Natal, uma delas em um banheiro. Essa selfie de corpo inteiro nos dá uma ideia da casa onde ele passou toda a adolescência. E Kohberger posou como o cachorro da família. Após sua prisão, ele ficou muito preocupado com seu cachorro, seus pais e como eles estavam. Após o Natal, ele faz fotos segurando o cabelo para trás, testando sorrisos e visuais. Não sabíamos, mas essa foi a última selfie de Kohberger antes da prisão. Ele talvez não fizesse ideia do que estava por vir no dia seguinte, mas sabemos que ele estava definitivamente ficando paranoico. Depois falo mais sobre isso. O interessante é que ele tirou 2 fotos antes desta, provavelmente logo antes da última. Mas ele tirou essa aqui, com a mesma jaqueta sem capuz, um dia antes. A Celebrity que mencionei antes é uma empresa com os melhores especialistas em perícia digital. Eles analisam eletrônicos e testemunham em julgamentos. Conversei com Heather Barnhart e Jared Barnhart no mês passado sobre a análise que fizeram dos dispositivos de Kohberger e o que encontraram. Foi um comportamento realmente bizarro. E também houve, Jared, você lembra de todos. Eu vi o filme ou série Psicopata Americano apenas algumas vezes e como o cara se amava, tirava selfies no espelho, queria estar sempre limpo e ficava examinando o próprio corpo. Ele sempre fazia as mesmas coisas. Sim, muita coisa de mostrar músculos, tirar selfies quase sem roupa, nesse tipo de coisa. Há vários exemplos disso no celular dele. Também havia... Ele ficava muito no Reddit, não especialmente após o crime. Quero dizer, há um monte de histórico dele pesquisando sobre os assassinatos de Idaho no Reddit. Isso chamou atenção porque não era só alguém interessado no caso. Ele baixava comunicados de imprensa de Moscou para seu dispositivo. Não era só dar uma olhada no que as notícias diziam, mas era quase como se ele estivesse salvando tudo o que eles publicavam. Havia uma postagem no Reddit que, pelo que parece, pelos e-mails dele, foi feita por ele, onde ele procurava ex-presidiários para participar de um estudo e as pessoas estavam mandando e-mails para ele. No fim, você vê que o Reddit o suspende, o que acho que ocorreu no momento da prisão e notificação ao mundo. Mas também havia um padrão muito interessante de coisas, onde ele lia algo nas notícias dizendo: a polícia ainda está procurando por um Hyundai Elantra branco desses anos, sabe? Modelo tal. Em minutos, ele busca um lava-rápido e pesquisa carros usados para comprar.
Foi quase como se eu percebesse que eles conhecem meu carro. Eu preciso me livrar dele e pegar algo diferente. Sabe, então, tipo, de novo, uma pessoa normal pensa em limpar o carro antes de vender? Claro, né? Mas tudo isso junto realmente forma um quadro. Alguns acreditam que os assassinatos tiveram motivação sexual e que Kohberger poderia estar mirando uma das garotas da casa na King Road. Os serial killers que fascinavam Kohberger, como Ted Bundy, frequentemente abusavam sexualmente das vítimas. E as buscas por pornografia no celular de Kohberger indicam que os homicídios tiveram motivação sexual, mesmo que um abuso sexual não tenha sido cometido na casa da King Road. E para deixar claro, não houve realmente um abuso sexual cometido, mas isso não significa que esse crime não teve uma motivação sexual. O que Brian Kohberger estava procurando? Relacionado à pornografia. Sim, então, para não ser muito gráfico, a natureza consistente das buscas era sobre atos sexuais não consensuais. O que, sabe, eu não sei o que seria normal, mas isso me chamou a atenção porque eu faço investigações há anos e já analisei muitos dados extraídos de dispositivos móveis. E ver pornografia não é estranho, ver no que alguém tem interesse não é estranho. Mas o fato é que essa pessoa tinha apenas conteúdo não consensual, sem nenhum outro ato sexual consensual. Eram todos vídeos agressivos ou com pessoas drogadas. Ou dormindo. Voyeurismo eram sempre coisas não consensuais. Foi antes, depois dos homicídios ou ambos? Foi, eu não tenho certeza. É preenchimento automático, então nem sei se temos data para isso. Sim, e Isso é outra coisa. Quando você limpa seu histórico, tem tantas coisas que você pode não pensar quando faz isso. O preenchimento automático geralmente é algo que você digita e o navegador quer te agradar. Se ele sabe que você acessa um site todo dia, é como se dissesse: você vai nesse canal de notícias. Ao digitar se for para ABC, ele já sabe e sugere, salvando isso para você. Essas palavras foram salvas no preenchimento automático do Chrome. Os Barnhart buscavam uma ligação entre Kohberger e as vítimas para entender o motivo, mesmo que não fizesse sentido. Os investigadores disseram que não havia nenhuma conexão. Eles não encontraram nenhuma, zero conexão entre Brian Kohberger e Maddie, Kaylee, Shanna e Ethan. Eu estive na casa muitas vezes na King Road e dá para ver diretamente o quarto da Maddie daquele estacionamento superior do prédio de apartamentos ao lado. Foi isso que você descobriu? Nenhuma conexão, sabe? Nenhuma busca pela Maddie, nenhuma busca pela Kaylee ou pela Shanna. Não antes, mas de novo, ele apagou muito do histórico dele. Então, se ele estava procurando por isso, nós não conseguimos encontrar nos dispositivos. E essa foi uma das primeiras coisas que procuramos imediatamente. Qualquer ligação com as vítimas. Depois do ocorrido, ele estava pesquisando tudo relacionado aos assassinatos. Então, ele realmente tinha essa informação na época. Apesar de não acharem ligação, isso não descarta que Kohberger pudesse estar observando uma ou mais garotas. Eu sempre acreditei que ele estava observando a Maddie. Bem, veja o que a Heather e o Jared descobriram. Encontraram uma avaliação do Mad Greek no Google Maps no celular do BKveja ali. Muito se fala e especula sobre o restaurante Mad Greek. Você encontrou algo a respeito? Sim, quero detalhar isso um pouco mais. E essa foi a única descoberta. Foi apresentada à promotoria, que disse que a defesa não gostou, o que me fez pensar que estávamos certos. Tipo, isso. Ótimo. Então, há um arquivo de cache do Google Maps que foi recuperado do Android e que mostrava o Mad Greek. E parecia que, na verdade, eu estou com ele aqui na minha frente. Parecia quase como uma avaliação. Ou se você pensar bem, se você pesquisar no Google Maps e procurar restaurantes próximos, você poderia chamar assim. Você poderia ver como chegar. Você poderia olhar o cardápio. Então parece que todas essas coisas estavam disponíveis. Agora, a questão é, será que poderia ter Wi-Fi nesse arquivo? Com certeza, mas eu não sei. A questão é que o nome do Wi-Fi do Mad Greek era Mad Greek. Então não adianta ver o que estava naquela lista. Mas Jared e eu já analisamos algumas vezes e vou continuar testando para descobrir. Sim. A promotoria disse: Heather, é provável que o usuário estivesse em Moscou e no Google Maps pesquisou por restaurantes ou bares próximos e o Mad Greek apareceu? Eu diria que sim.
Mas se a defesa chegasse e dissesse, Heather, é possível que, de Pullman, Washington, o suspeito tenha pesquisado por restaurantes em Moscou e isso apareceu? Acho que sim, isso pode acontecer. Então, não é como se pudéssemos vinculá-lo ao local do Mad Greek, mas Mad Greek, ele viu fisicamente o Mad Greek no celular dele. Pode ser que não houvesse conexão sólida e os investigadores não podiam afirmar se Kohberger já tinha ido ao Mad Greek ou visto Mad ou Shanna lá. Pelo menos ele tinha visto uma avaliação do restaurante no celular dele. Agora vamos falar sobre a obsessão de Kohberger por assassinos em série. Na noite de Natal, Kohberger pesquisou assassinos em série até a manhã de 26 de dezembro, minuto a minuto. Isso incluía Ted Bundy e Danny Rawlings, o estripador de Gainesville. Ambos mataram universitárias. Algumas tratavam de serial killers, como Joseph Collinger, Cleophas Springs, Pee Wee Gaskins, Ed Kemper e Dennis Rader. Esse é o Bruton Stars Inkinese. E Kohberger também via vídeos no YouTube sobre Ted Bundy e Jeffrey Dahmer, mas Bundy parecia ser seu favorito. Aqui você vê várias imagens em cache do YouTube mostrando que Kohberger assistiu e salvou programas sobre psicopata americano, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Ed Kemper e outros. Ele acompanhava programas sobre a investigação dos assassinatos em Moscou e assistia às atualizações em vídeo da polícia local. Isso é só uma pequena amostra do que Kohberger via online sobre o caso. No dia 29 de dezembro, Bryan Kohberger estava ficando preocupado. Ele pesquisava termos como psicopata paranoico, escuta telefônica e assassinos em série. E ele também estava olhando a descrição do carro dele no site do Departamento de Polícia de Moscou. E depois procurando por lugares de lavagem de carros e lojas de carros usados. Horas depois, a Polícia Estadual da Pensilvânia arrombou a porta da casa dos pais dele em Albrightsville e o prendeu, vestindo o moletom preto com capuz que ele já tinha usado tantas vezes antes para se fantasiar. Foi o começo do fim do mundo de fantasia de Bryan Kohberger. Esta agora é a única foto que Bryan Kohberger terá tirado novamente. É uma foto de ficha criminal, registro da Instituição de Segurança Máxima de Idaho. Não é uma selfie. Lá, ele é conhecido apenas como o Detento 163214. Confira este episódio de Lei e Crime. Sou Angelette Levy. Obrigada pela companhia. Até a próxima.